Durante todo o seu ministério terreno, Jesus pregou as boas novas e espalhou os princípios e valores do reino de Deus. Ao escolher seus 12 discípulos, ele os treinou para continuarem aquilo que ele havia começado. E antes de voltar aos céus, Jesus deu ordens claras a eles: Ide e pregai o evangelho. Façam discípulos. Sejam minhas testemunhas. Quando Jesus deixou seus seguidores, eles não tinham dúvidas de qual era a sua missão. Eles deveriam pregar o evangelho e fazer discípulos. Muitos séculos se passaram, mas, como cristãos, também não precisamos ter dúvidas sobre qual é a nossa missão. Fomos chamados para pregar o evangelho e fazer discípulos. Quando falamos em evangelizar, porém, muitos recuam e questionam. Mas eu não me sinto chamado para evangelizar. E agora? Em primeiro lugar, é certo que cada um de nós foi criado com dons e habilidades específicas. E estes dons refletem em nossos chamados. Por toda a Bíblia, vemos o Senhor chamando pessoas para tarefas especiais e os capacitando para elas. Pense em Noé, Moisés e Davi, por exemplo. Para construir uma arca que suportaria o dilúvio, guiar uma multidão em meio ao deserto e liderar o povo em tantas guerras, esses homens precisaram receber capacitações únicas, certo? É assim que Deus age desde a fundação do mundo. Todo aquele que ele chama para uma missão, ele capacita com dons que o ajudarão no cumprimento dela. Inclusive, este é um ótimo ponto de partida para entendermos aquilo que o Senhor deseja realizar através de nós. Se você analisar sua própria vida, verá que possui dons que te capacitam a fazer coisas que não é qualquer um que poderia fazer. Seu propósito, meu irmão, pode estar justamente ligado a isso. Infelizmente, porém, muitos vão por um caminho tortuoso de evitar fazer toda e qualquer tarefa para a qual não se sintam chamados. Se seguirmos por este caminho, servir a Deus da forma que pudermos se limitará a servi-lo apenas nas áreas que nos sentimos chamados. Mas e quando alguém não se sente chamado a evangelizar? O que isso quer dizer? Se você se identifica com este sentimento, a primeira coisa que queremos enfatizar é que todos recebemos o chamado para a evangelização. Quando Jesus ordenou: "Vão e façam discípulos de todas as nações", ele não fez nenhuma distinção em relação a dons e habilidades. Veja bem, a palavra de Deus também fala dos evangelistas. Nessas pessoas, podemos notar uma habilidade e facilidade especial em compartilhar o Evangelho nas mais diversas situações. São pessoas que encontram oportunidades para falar das boas novas com as pessoas à sua volta e não se envergonham por se tratar de desconhecidos, por exemplo. Não negamos o dom dos evangelistas, mas a propagação do Evangelho não deve depender apenas deles. Todos somos chamados a fazer discípulos. A questão é: como fazemos isso? É interessante notarmos que, mesmo entre os apóstolos, havia diferença em seus modos de atuação e propagação do Evangelho. Isso nos mostra como pode haver diferentes execuções para uma mesma missão. Enquanto Paulo exercia seu ministério apostólico como missionário itinerante, viajando para inúmeros lugares, Pedro e João permaneceram em Jerusalém por um tempo, apoiando a estruturação da igreja instituída ali. Uma mesma missão, pregando e fazendo discípulos, mas com diferentes execuções. O mesmo é verdade comigo e com você. Somos chamados a fazer discípulos, mas isso não significa que só cumpriremos essa missão se viajarmos o mundo como Paulo, ou se pregarmos para uma multidão como Pedro fez no dia de Pentecostes. Você se lembra da história de Filipe? Direcionado pelo Senhor, Filipe encontrou um eunuco que, em sua carruagem, lia uma passagem de Isaías, mas não compreendia o que lia. A Bíblia nos diz que Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aquele homem creu e foi batizado no mesmo dia. Seja em países distantes, em uma praça diante de 20 pessoas, ou em uma conversa com um parente ou colega de trabalho, todos somos chamados a cumprir uma mesma missão. Muitos se calam com a ideia de não se sentirem chamados para evangelizar. Afinal, se não se sentem chamados, certamente não foram capacitados para isso. Mas essa é uma das grandes mentiras do inimigo. Isso porque, antes mesmo de receber qualquer dom ou chamado específico, todos recebemos a missão de anunciar as boas novas de Jesus.
Muito antes de buscarmos entender qual o nosso propósito, como falamos no início deste vídeo, já podemos atuar com a certeza de um chamado que todos temos em comum: pregar o Evangelho e fazer discípulos. Não se cale, meu irmão, pois existem pessoas em sua vida que talvez nunca tenham outra oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus. Devemos espalhar as boas novas porque amamos a Deus acima de todas as coisas e queremos cumprir suas ordenanças. Mas devemos pregar também porque amamos ao próximo. Não podemos guardar a salvação para nós mesmos. Precisamos compartilhá-la com todos que pudermos. E se você teme não saber o que dizer, se apegue nas palavras de Jesus aos seus discípulos. Mas, quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. Estamos em uma série analisando questionamentos comuns da vida cristã à luz das Escrituras. E se você gostou deste vídeo e não quer perder os próximos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!